Olá, me chamo Laura e juntamente com a colega Andréia, vamos apresentar a 11ª aula da disciplina de Relações Interorganizacionais, responsável pelo tema de Economia Colaborativa e Compartilhamento. Vou apresentar a vocês uma síntese do livro Cooperativismo de Plataforma, do autor Tibor Schultz, da editora Elefante, de 2016. O livro é trabalho de diversos colaboradores, que se dedicam à crítica do sistema de valores que alimenta a chamada economia do compartilhamento. O trabalho é resultado de uma conferência em que mais de 1.000 participantes discutiram ideias para a criação de um novo tipo de economia online. Sobre o autor do livro, Tibor é professor associado da New School em Nova York, onde ministra uns cursos sobre internet e sociedade. Além disso, é professor de mídia social e cultura, além de ser escritor e artista. O texto, então, faz uma crítica à economia de compartilhamento corporativo que conhecemos hoje. Afirma que as plataformas são vendidas como ideias geniais e pouco se fala sobre o que significa nas relações de trabalho, legislação e nas consequências sociais, como desigualdade social, onde o lucro fica para poucos, e uma falta de garantia aos trabalhadores dessas plataformas. Assim, o texto centra-se nas relações de trabalho e na economia de compartilhamento, pensando quais são os impactos das novas regras dessa economia. O trabalho de Tibor busca evidenciar que o futuro do trabalho será retrógrado, onde benefícios e garantias conquistados ao longo da história serão esquecidos. Afirma que ficamos sem economia e somente com as sobras, uma crítica às altas taxas das plataformas. Aborda que haverá consequências, como a economia dos bicos, passar por cima de trabalhadores mais velhos que serão excluídos em relação à questão digital. Aqui trago alguns exemplos de empresas da economia do compartilhamento citadas no texto, sejam elas globais, como Airbnb, Uber, Mechanical Turk, e outras brasileiras, como Garupa, Zazacar, Loge, Encontre um Nerd e Tem Açúcar. O livro propõe 3 objetivos principais. O primeiro é refletir sobre oportunidades, armadilhas e consequências da economia do compartilhamento. O segundo é descrever a ascensão do cooperativismo de plataforma e oferecer exemplos de cooperativas existentes. Por fim, propor 10 princípios para o cooperativismo de plataforma, trazendo equidade para o trabalho em plataformas laborativas, sensíveis aos problemas críticos que a economia digital enfrenta hoje. O livro é centrado em 2 conceitos principais: economia do compartilhamento e cooperativismo de plataforma. A economia do compartilhamento é como conhecemos hoje e exemplificada nas empresas anteriormente mencionadas. O cooperativismo de plataforma é um conceito desenvolvido pelo autor, em que a empresa é mais responsável com as questões de saúde dos trabalhadores e legais. Sendo assim, o autor afirma que, em vez da economia de compartilhamento vendida como um pacote de ideias geniais, o que o autor propõe são plataformas de cooperativismo, de propriedade coletiva, possuída pelas pessoas que geram a maior parte do valor nessas plataformas, e que podem revigorar essa mentalidade pública inicial. O cooperativismo de plataforma pode mudar como as pessoas comuns pensam sobre as suas relações na internet, ou seja, o cooperativismo de plataforma visa uma ideia mais justa de todo o modelo de negócio. Assim, o conceito de cooperativismo de plataforma é um modelo de negócio baseado na propriedade democrática para a internet. Segundo o autor, o conceito de cooperativismo de plataforma possui 3 partes. A primeira baseia-se na clonagem do coração tecnológico de Uber, TaskRabbit, Airbnb e Upwork, ou seja, a questão tecnológica é mantida da economia do compartilhamento que vivemos hoje. A segunda trata de solidariedade. As plataformas podem ser possuídas e operadas por sindicatos inovadores, cidades e várias outras formas cooperativas, e não somente só por empresas. E por fim,
ressignificar os conceitos de inovação e eficiência, tendo em vista os benefícios de todos e não a sucção de lucro por poucos. O cooperativismo de plataforma, segundo o autor, é um termo que descreve mudanças tecnológicas, culturais, políticas e sociais das que vivemos hoje. É um horizonte de esperança em sua visão. Não é uma utopia concreta, é uma economia emergente. Para exemplificar como seriam as plataformas cooperativas, o autor determina 6 tipos como essas plataformas operacionariam. A primeira é a intermediação de trabalho online de propriedade cooperativa, ou seja, não teriam grandes taxas cobradas por empresas. A segunda são plataformas cooperativas controladas por cidades, como é um exemplo da Muni B&B, plataforma voltada para a cidade arrecadar impostos sobre estadias particulares para destinar o dinheiro à urbanização. A terceira maneira é plataformas de propriedade dos usuários, que propõe a copropriedade da plataforma entre produtores e usuários. Ainda possui plataformas mantidas por sindicatos, usuários e sindicatos trabalhando juntos para agregar valor e distribuir o lucro. Também existem as cooperativas de dentro, em que usuários podem utilizar a infraestrutura técnica da plataforma para formar os seus próprios empreendimentos. Por fim, sugere a plataforma como protocolo, aposta que o futuro do trabalho não será ditado por plataformas centralizadas, mesmo que elas forem operadas por cooperativas. Como forma de cumprir o terceiro objetivo do livro, o autor propõe 10 princípios do cooperativismo de plataforma, sendo o primeiro a propriedade. Ele entende que a geração Y não está interessada em posses físicas, e a proposta da internet centrada nas pessoas. O segundo é o pagamento decente e seguridade de renda, onde inclui política de remuneração adequada através de um código de bom salário, como é o caso do M-Turking, onde ele diz que pessoas com alto grau de instrução ganham menos do que um salário mínimo nos Estados Unidos. O terceiro princípio é a transparência e portabilidade de dados. Deve haver uma transparência no modo de como os dados são coletados, analisados, estudados e para quem eles são vendidos. O quarto princípio é referente à apreciação e reconhecimento. Boa atmosfera de trabalho através de reconhecimento e apreciação dos proprietários e operadores das plataformas. O quinto princípio é o trabalho codeterminado. Plataformas de trabalho deveriam envolver trabalhadores desde o momento da programação da plataforma e durante o seu uso. O sexto princípio é uma moldura jurídica protetora, onde as plataformas cooperativas demandam ajuda jurídica, pois elas não são consideradas comuns. O sétimo é a proteção trabalhista, garantindo benefícios e garantias aos trabalhadores. O oitavo princípio é a proteção contra o comportamento arbitrário. As políticas de exclusão do Uber, por exemplo, não são claras e podem deixar o trabalhador sem renda de uma hora para outra. O nono princípio é a rejeição de vigilância excessiva do ambiente de trabalho, onde os usuários recebem avaliações excessivas. E, por fim, o 10º princípio é o direito de se desconectar. O trabalho digital deve ter fronteiras claras, segundo o autor. Sendo assim, o autor conclui que o que precisamos é uma nova história sobre compartilhamento, agregação, abertura e cooperação. Uma história em que podemos acreditar. Que ela não reside em matar o Uber, por exemplo, mas colocar a ideia de cooperativismo na cabeça das pessoas, incorporando diferentes modelos de propriedade e inserindo essas plataformas cooperativas no debate popular. Ainda, o cooperativismo de plataforma pode se tornar um importante ator na economia. Para desenvolver plataformas cooperativas de modo bem-sucedido, exige-se mais que sabedoria prática e entusiasmos. Nesse contexto, gostaríamos de agradecer pela atenção.